Seja muito bem-vindo à aula de hoje. Eu quero te trazer conceitos a respeito do funcionamento da nossa mente consciente e da nossa mente inconsciente. Isso mesmo, nós temos algumas mentes funcionando dentro de nós. Porque esse módulo do mindset integrativo é para deixar muito claro, muito forte a ideia, os conceitos de que nós somos pensamento, sentimentos, atitudes, ações. Nós também somos o reflexo daquilo que nós herdamos dos nossos pais. E nós temos, para digerir todo esse processo, todo esse conhecimento, algumas mentes atuando dentro de nós. E essas mentes, a partir delas, que você também vai aprender a fazer todo o passo a passo para ressignificar traumas e dores emocionais nas pessoas, assim como passar por esse processo de ressignificação consigo mesmo durante todo o curso, tá? É importante que você saiba, então, da mente consciente e da mente inconsciente. Vamos falar um pouquinho das competências da mente inconsciente. O que é a mente inconsciente? É aquela nossa mente automática, é a mente do sentir, é a nossa intuição, a nossa percepção a respeito das coisas ao nosso redor. Sabe aquela intuição que muitas vezes, conscientemente, a gente pensa, não, mas não faz sentido nenhum eu pensar isso a respeito do fulano, do beltrano, mas inconscientemente tem uma intuição acontecendo, uma energia, muitas vezes a pessoa fala, não, a nossa energia não bateu. Mas o que é essa energia? É uma ativação, digamos assim, no nosso inconsciente que está detectando que tem algo a mais. Então, esse inconsciente, ele equivale, digamos aqui, 90% da nossa psique. Alguns estudos dizem mais, outros dizem um pouquinho menos, mas para você ter uma ideia, a nossa mente inconsciente equivale a 90% do que nós somos, mentalmente falando, tá? Vamos fazer uma comparação bem simples aqui, ó. Geralmente, tu vai ver no módulo de coaching sistêmico, eu vou trazer mais aprofundamento a respeito da nossa mente consciente e inconsciente, mostrando outros exemplos do iceberg. Mas só para você ter uma ideia, vamos pegar aqui, ó. Imagina aqui esse pedacinho aqui, ó. Seja a nossa mente consciente. 10%. O que é a nossa mente consciente? É aquilo que eu sei de fato, que eu sei ou que eu tenho consciência de que eu não conheço. Por exemplo, eu sei que eu falo português, só que eu tenho consciência também de que eu não falo alemão. Isso é da mente consciente. E na constelação a gente vai trabalhar muito com o inconsciente, com aquilo que a pessoa nem sabe, que não sabe, com todos aqueles pensamentos, sentimentos, emoções que estão armazenados aqui, ó, nesse grande armazém do inconsciente. É isso que a gente vai trabalhar na constelação nos atendimentos. Essa parte, esse 10%, na parte do diagnóstico sistêmico. Quando você está conversando com o teu paciente, quando você está conversando com o teu cliente, você pergunta, fulano, fulana, né, o que que te trouxe aqui na constelação para fazer esse atendimento hoje? A pessoa vai falar o que ela sabe, o que ela não sabe. Está aqui, ó. Você vai ouvir a pessoa na essência, vai valorizar o que ela está falando, vai entender, vamos começar a montar o quebra-cabeça, tá? Só que o que vai aparecer na constelação é o que está aqui, ó. O que vai vir na constelação, seja constelação com bonecos, constelação com cartas terapêuticas, constelação com objetos ou constelação com âncoras no chão. É o inconsciente da pessoa que vai se manifestar, tá? Por isso que é importante ter bem noção, assim, de uma forma mais sucinta que eu estou te trazendo esse assunto para você entender que nós vamos trabalhar com o 90%, que aqui é onde estão armazenados todos os conflitos familiares, dores emocionais e traumas que às vezes estão esquecidos, mas eles estão aqui. Só porque a pessoa esqueceu um trauma que ela passou na infância, não quer dizer que esse trauma saiu daqui, ele está aqui, ó, ele está navegando para cima, para baixo, e uma hora ele vem à consciência de uma forma negativa, através de uma doença psicossomática. Falando em doenças psicossomáticas, tem um módulo específico sobre as doenças emocionais que se revelam no corpo físico através das mais diversas formas de doenças, tá? Os traumas que não são tratados, os problemas emocionais que são contidos, eles não são esquecidos. Eles ficam armazenados aqui, ó. E uma hora eles vão ser expurgados do inconsciente
vão se manifestar no corpo, tá? Por isso que a constelação também foca muito, muito, muito no aspecto do inconsciente. E outra coisa que é importante que você saiba, que é difícil sentirmos emoções de forma consciente. Porque a emoção, ela está dentro de nós, ela vem do inconsciente. Muitas vezes você assiste um filme e alguma coisa lá dentro de você foi ativado e você começa a chorar. Mesmo você conscientemente sabendo que é um filme, inconscientemente aquela emoção te tocou e você começa a chorar, a se envolver, a se conectar com o personagem, a ver similaridades e se entender como se fosse uma verdade. E essa questão do inconsciente, ele utiliza comunicação indireta em vez de uma comunicação direta. Olha que interessante. O inconsciente responde a símbolos, metáforas, muito mais do que responde à linguagem, à palavra falada. Olha que interessante. Por isso que quando eu desenvolvi as cartas terapêuticas Soul, eu foquei muito na ideia, no contexto das metáforas. Uma imagem que você mostra para uma pessoa, ou que você mesmo interpreta, te traz uma conexão. A mesma imagem mostrada para 10 outras pessoas, são 10 novas percepções. Então, a gente conversa muito com metáforas, tanto na constelação com bonecos também, porque quando você usa um boneco para representar o pai, a mãe, a pessoa ou o problema, com quem que você está falando? Com o inconsciente. Quando a pessoa posiciona um boneco no campo mórfico, esse posicionamento está revelando alguma coisa lá do inconsciente. E na medida que você for avançando para os módulos de constelação com cartas, terapêuticas soul, constelação com bonecos, com objetos, você vai entendendo a profundidade de cada um desses movimentos do inconsciente. E o interessante é que o nosso inconsciente, como ele não usa uma linguagem direta, ele também não sabe entender, processar aspectos negativos. Por exemplo, com a palavra não. Se eu te falar, não pense num elefante vermelho. Não pense num elefante vermelho. Não pense num elefante vermelho. Olha, eu tenho certeza que você imaginou um elefante vermelho. Por que que isso acontece? Porque o nosso inconsciente, ele não interpreta a palavra não. E abrindo um parênteses nesse aspecto do que o nosso inconsciente interpreta, como que ele se comunica, eu vou te trazer alguns auxiliares linguísticos que são importantes. Eu falo isso porque eu mesmo também, volta e meia, preciso estar atento àquilo que eu falo. Como eu me comunico. A melhor forma que eu posso me expressar e também de receber a comunicação dos outros. Por isso, ter cuidado com a palavra não. Toda frase que ela contém um não, ela dificilmente era compreendida, porque a mente, ela simplesmente vai absorver o resto das frases, o resto do que está na frase. Por isso que na educação dos filhos, quando você fala, filho, filha, não faça isso, o que inconscientemente a criança está entendendo? Faça isso, faça isso. Por isso que muitas crianças, ou até mesmo nós, quando éramos crianças, ou até na vida adulta, ainda repetimos alguns determinados erros, porque inconscientemente a palavra não, ela não encaixa aqui dentro. Então, como é que se faz? Então, muda a forma de falar. Em vez de falar, filho, não faça isso, quem sabe você pode mudar para, filho, se você fizer isso, você vai ter tal resultado, você vai ter tal conquista na sua vida. Esse é um ponto bem importante. Falando em auxiliares linguísticos, muito cuidado com a palavra mas. Não é o mais, é a palavra mas. Porque quando você fala mas, é literalmente uma mensagem enviada para o inconsciente dizendo o seguinte, que você está negando tudo aquilo que você falou anteriormente. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo, tá? Olha, aquela Ferrari vermelha é maravilhosa, mas talvez existam outros carros piores ou melhores, tá? A palavra mas, eu desfiz tudo aquilo que eu falei antes. O mas, ele desfaz aquilo que a gente falou anteriormente. Então, e cuidado também com a palavra tentar. Quem fala, eu vou tentar, fica muito atento, preste muita atenção quando você for passar uma tarefa para o seu paciente, para o seu cliente, ou quando você
se comprometer a fazer alguma tarefa que eu te pedi aqui durante o curso, ou que alguém te peça na tua vida pessoal, profissional. Quando você fala, eu vou tentar, o que você está dizendo? Eu não vou fazer. Eu farei outra coisa, eu farei o que eu quiser. Quando a gente fala em tentar, não há um comprometimento verdadeiro. Quando você pensar em falar, eu vou tentar estar lá, eu vou tentar fazer, simplesmente vai lá e faz. Ou se aquilo não te agrada, você pode falar para a pessoa, fulano, fulana, isto eu não vou fazer. Mas isso de forma negativa, de trazer o não de uma forma real. Eu não vou fazer. Isto não me agrada. Certo? Então, cuidado também com as palavras devo, tenho que. O tenho que é terrível. Muitas vezes o tem que, ele surge na hora que a gente está quase dormindo. Eu falo porque eu passei por muito tempo por isso. Quando eu chego, estou quase dormindo, eu começo a pensar no dia seguinte, amanhã tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que. Isso literalmente bota a gente fora de controle. Ele tira o controle das nossas mãos. Então, em vez de usar o tenho que, ou devo, eu preciso, você pode falar, eu faço, eu decido. Eu simplesmente vou lá e faço. Outra coisa que é interessante cuidar é o não posso, não consigo, que dá uma ideia assim, de incapacidade pessoal. E realmente as pessoas falam nos atendimentos que, em relação ao merecimento, que elas não podem ter X valor de reais, não podem receber uma herança, porque elas não se sentem merecedoras, tá? Então, o que você pode começar a tratar com as pessoas? Mudar aquilo que ela está a forma de pensar, ressignificar as coisas básicas, as coisas simples do dia a dia, são pequenas tarefas, tá? E outra coisa que desses auxiliares linguísticos é quando a pessoa fala eu espero um dia ter tal situação financeira, tal situação na minha saúde, eu espero ter um relacionamento. Você pode trocar por eu sei que terei, eu sei que já tenho, eu tenho já uma saúde X, eu tenho um relacionamento Y, eu tenho uma condição financeira que me agrada, que é boa para mim. São formas, pequenos ajustes no dia a dia que você pode e deve fazer para, sabe, melhorar a tua vida, melhorar teus aspectos internos e ajudar o teu paciente, teu cliente a começar a desbloquear pequenas coisas dentro de si. Eu acredito que esses desbloqueios aqui na mente da gente, eles não acontecem de uma forma direta, sabe? Ser do 0 por 100% ressignificado, assim, ó, no estalar de dedos. É passinho atrás do outro, um passinho atrás do outro, tá? Porque todas as nossas habilidades, elas ocorrem em competência inconsciente. O nosso inconsciente, se nós pudéssemos acessar esse 90% do inconsciente de uma forma ampla, nós transformaríamos o mundo, de fato. Verdadeiramente transformaríamos o mundo. Então a gente acessa muito pouco. Então a gente começa aos pouquinhos estimulando isso, porque a mente consciente, ela quase não tem habilidades. A gente aprende no inconsciente. São formas diferentes de aprender. Quando você aprende na repetição, tabuada, repete a tabuada, repete. Eu, na minha escola, eu aprendi repetindo tabuada, repetir. Funcionou? Funcionou. Mas se a gente aprende de uma forma usando o inconsciente, o estado de flow, que é o estado de fluxo, de conexão, literalmente o nosso aprendizado é muito mais profundo e muito mais duradouro. A respeito do flow, eu falo no módulo de coaching sistêmico, tá bom? Porque a nossa mente consciente, ela pode lidar apenas com 7 ou menos, ou pedaços de blocos de informações, sabe? São pequenos, a nossa mente consciente, ela interpreta as coisas de forma fragmentada. O inconsciente, ele processa muito mais rápido e o bloco inteiro, porque presta atenção nisso, tá? Toda transformação e mudança, elas ocorrem no nível inconsciente. Toda transformação, ela não ocorre aqui no consciente. Aqui a pessoa está falando, eu vou tentar mudar. Aqui a pessoa está falando, espero que segunda-feira eu comece a dieta. Eu espero que na próxima semana eu consiga sair de casa para buscar um emprego.
A pessoa está aqui, ó, no consciente, mas o inconsciente é onde acontecem as mudanças. Porque toda transformação e mudança que ocorre aqui no inconsciente, ela tem uma reverberação física. Por isso que em muitos atendimentos eu pergunto, qual parte do teu corpo você está sentindo? Quando você chegar nos módulos de terapia sistêmica, você vai ver que eu falo muito mais disso. Qual parte do teu corpo você sente? Quando a pessoa fala, eu sinto que eu vou mudar aqui no meu coração, você sabe que ela está comprometida. Porque todo mundo, quando percebe isso, internalizou. E cabe ao que a nós, terapeutas, reforçarmos essa internalização desses sentimentos para que ela bote para fora em forma de ação. Por isso que ao final de cada atendimento eu peço para a pessoa cruzar os braços e vamos fazer uma tarefinha, como você já fez na aula anterior. E a gente aprende, através, como eu estava falando, do estado de fluxo, que é um estado focado, é um estado de flow, um estado de atenção plena, que a pessoa se conecta em algo e parece que o mundo ao redor não está acontecendo. Você não vê a hora passar, você não vê as coisas, o tempo passar, você não ouve as coisas ao redor, você está concentrado, compenetrado naquilo. Ok, e como é que nós, então, acessamos os recursos do inconsciente? Para aprendermos, é nós estarmos abertos, concentrados, focados. Tá? E como é que a gente acessa os recursos do inconsciente para tratar as dores, os traumas emocionais, os traumas familiares e os problemas? Através da constelação. Através da constelação com objetos, tu vai aprender mais detalhado, com bonecos, com cartas terapêuticas soul, porque falam em metáforas. Os objetos e as cartas são metáforas incríveis. Os bonecos se representam de uma forma, metaforicamente falando, a pessoa enxerga no boneco o pai dela, a mãe, a si mesmo, o problema, o passado, o futuro. Então, a gente usa o inconsciente durante a constelação. E na constelação com âncoras no chão, a pessoa ela vive o papel das outras pessoas, ela internaliza que o outro está sentindo, tá? Existem, ainda a respeito das formas de aprender, 3 formas de aprendizado. Como eu falei, uma delas é do tempo que a gente aprendia, talvez teus filhos ainda aprendam assim, da repetição da tabuada. Essa é uma forma. Só que essa forma estimula o hemisfério esquerdo do cérebro, que é o nosso lado da razão. Nosso lado da razão está aqui, ó, lado do hemisfério cerebral esquerdo. Repetição, 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 modelagem. O que é a modelagem? Olha que interessante. Isso tem a ver com aquilo que nós herdamos dos nossos pais. Também é daqui, muita coisa daqui. Eu vejo meu pai agindo de tal forma diversas vezes seguidas, e o que eu entendo? É aquela forma que eu tenho que agir. Eu entendo aqui e passo para o lado direito, para o lado do inconsciente, nosso hemisfério mais lindo, mais colorido, mais amplo, nosso 90% da nossa mente está no nosso hemisfério direito. Eu entendo, interpreto e armazeno aqui. Essa é uma forma de aprender. Só que o flow é quando você usa as duas mentes, a mente do hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Nas cartas terapêuticas Soul, trabalho muito disso. Com os bonecos também, você vai ver que no passar dos teus atendimentos, do curso, dessa formação, você vai entendendo que vai integralizando o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. Aí sim, a nossa capacidade máxima de aprendizagem e também de acessar os níveis para tratamento. Quanto mais profundo você for no atendimento, maior são os resultados que você tem. Por isso que eu particularmente não gosto muito, dificilmente você vai ver eu falando a respeito das frases de cura. Quando eu falo, fulano, fala uma frase de cura, qual é o hemisfério que eu estou trabalhando nele? O hemisfério esquerdo, a consciência, o 10%, aquele da repetição. Eu não quero que ele aprenda com a repetição. Eu não quero que ele aprenda exclusivamente com a repetição. Eu quero tratar aqui, ó, as dores mais profundas do hemisfério direito, as dores do inconsciente. Por isso que você dificilmente vai ver durante o curso eu abordando com intensidade as frases de cura. Funcionam num certo nível. Para mim, no meu conceito, no método Maia, no meu entendimento, funciona, mas de uma forma mais superficial. Imagina você o seguinte, vou aproveitar e abrir um parênteses aqui e falar sobre as frases de cura.
que talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez você mesmo faça em alguns momentos. Funcionam, mas elas ativam o 10% do consciente. Imagina você, uma pessoa que passou a vida inteira sofrendo com mãe narcisista. Você chega numa constelação e fala: agora diz para tua mãe, mãe, eu te perdoo. Imagina, a pessoa passou 40 anos sofrendo na mão de uma mãe assim. A dor dela é real. Você vai falar que uma frase, mãe, eu te perdoo, vai resolver tudo? Não vai resolver. Talvez a pessoa fale porque fique constrangida em dizer que não sente aquilo diante do constelador. Sabe? Por isso que eu foco no direito, no hemisfério cerebral do inconsciente. As mudanças que acontecem aqui, elas são muito mais profundas, tá? Fechando parênteses das frases de cura agora. Porque é interessante que você saiba que existe a nossa mente imaginativa. Mente imaginativa é um conceito trazido pelo pesquisador Bob Deutsch. Ele traz algo que é muito interessante, falando das nossas 5 capacidades que nós, seres humanos, temos, que funcionam muito bem para desenvolver a nossa competência inconsciente. Olha que massa! Desenvolver a competência inconsciente é parar e pensar e desenvolver os nossos 90% de capacidade mental, nosso inconsciente, fazer com que isso fique mais efetivo, mais plausível, mais evidente na nossa vida. Isso vai transformar, de fato, quanto mais nós conseguimos utilizar o nosso hemisfério direito, nossos 90% de capacidade infinita que nós temos, esse 90% é infinito. Que quando você já deve ter ouvido aquela frase, vós sois deuses. Você acha que nós seremos deuses usando apenas o 10% racional ou nós seremos deuses usando toda a capacidade infinita do nosso hemisfério direito, do nosso inconsciente, que transforma a vida de dentro para fora? E quando eu transformo a minha vida de dentro para fora, eu transformo a vida das pessoas ao meu redor, que vão transformando a vida de outros e outros e outros, e assim vai se formando uma corrente do bem. Imagina, o quão poderoso é trabalhar isso, estimular. E o pesquisador Bob Deutsch, ele traz alguns aspectos muito interessantes para a gente desenvolver a nossa mente imaginativa, que ele fala. Primeiro ponto fundamental, anota aí. Viver em sentimento. Viver em sentimento. Nosso lado esquerdo, nosso 10% da nossa mente é racional, ele não sente. Agora, quando tu fala aqui com o inconsciente, é viver em sentimento. É comum chorar em filme? É comum chorar numa sessão de constelação? É comum nós, como terapeutas, chorarmos junto com o nosso cliente que está na nossa frente? Sim, é comum e pode. Você não precisa ser um robô de gelo e falar, não vou chorar porque eu sou profissional. Se é para chorar, chora. Entendeu? Se é para se conectar com a pessoa, chora junto com ela e depois se recompõe. Desconecta com o teu papel de terapeuta e continua o atendimento, sem misturar as coisas, tá? Porque você é humano, nós somos humanos, e nós tratamos todos os dias com humanos diante de nós. Então, viva em sentimento, sentir as pessoas, sentir as coisas da vida, sentir os movimentos, sentir a vida. Quando você vai para a praia, sente, fecha teus olhos, coloca teus pés no chão, na areia, e sente o caminhar da areia. Fecha os olhos e sente a brisa do mar, o cheiro do mar. Se você vai para o campo, sente teus pés na grama. Fica descalço, põe os pés na grama. Sente teus pés. Sente o cheiro do campo. É diferente do cheiro do mar. Isso é sentir a vida. É você se conectar. É viver em sentimento. Quando você para olhar um pôr do sol, se você nunca parou, para então para olhar o pôr do sol. E admirar a beleza que é um pôr do sol. O nascer do sol. Para admirar isso. Isso é sentir, viver em sentimento. Se conectar com as pessoas, sentir o que elas sentem. Isso é viver em sentimento. Sentir o que você sente é viver em sentimento. Outro aspecto que Bob Deutsch traz, seja curioso. Por que ser curioso? É aí a curiosidade o que vai te aprofundar. Ser curioso é o que vai fazer os teus atendimentos se tornarem profundos, mas
vou falar o mas, esquece esse mas, porque é um erro linguístico, certo? É um erro linguístico que eu estou me corrigindo. Olha que interessante, porque toda hora a nossa vida é um aprendizado. Eu falo que a maior escola que existe no planeta é a vida. E toda hora, quando a gente toma consciência, a gente começa a parar e se corrige. Seja curioso. Curioso no intuito de aprofundar o atendimento, de conhecer a pessoa a fundo. E não no sentido de você ser curioso de uma forma especulativa, especular a vida dos outros. Isso, como diria minha mãe, é feio. Especular a vida dos outros é feio. Agora, você ser curioso, com o intuito primordial de ajudar aquela pessoa, de descobrir como você pode aprofundar mais e ajudar a pessoa, teu paciente, teu cliente, essa curiosidade é positiva. E essa curiosidade estimula a tua mente imaginativa, teu hemisfério direito. E outra coisa, seja aberto. Terceiro ponto, seja aberto. O que é ser aberto? É estar receptivo. Eu mesmo, muitas vezes, não me sentia receptiva a coisas novas. E na medida que eu comecei a me abrir para a novidade, estar abertos aos novos conhecimentos, muita coisa mudou aqui dentro. É isso que eu te convido durante todo esse curso, essa formação master, esteja aberto aos conhecimentos. Talvez, se de repente falar, poxa, mas isso não faz sentido nenhum para mim neste momento, ok? Você pega esse conhecimento, imagina um pedacinho, e deixa aqui, ó, guardado, no cantinho da mente direita. Aqui, ó, guardado aqui no cantinho da mente direita, na mente imaginativa, tá lá. Uma hora a ficha cai, uma hora faz sentido, certo? Por isso esteja aberto. Quarto ponto que o Bob Doig falava, que nos traz como o desenvolvimento da mente imaginativa no nosso hemisfério direito, nosso Self 2. Sobre o Self 1 e Self 2 eu falo também no módulo de coaching sistêmico, tá? Falar em metáforas. O que é metáforas? Jesus falava em metáforas. Jesus não chegava para os seus discípulos e falava, ó, gente, vamos fazer isso, isso, isso. Não, ele falava em metáforas. Ele falava através de histórias, falava com o inconsciente das pessoas. Se ele fala, gente, vamos fazer isso, 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 qual parte da mente das pessoas que ele estaria atingindo? O 10%. Mas Jesus, na sua inteligência divina, ele falava em metáforas, em histórias. E até hoje, as histórias dele perduram, existem e tocam milhões de corações. Por isso fala em metáforas. Por isso que a constelação desse método que eu desenvolvi, o método Maia, fala em metáforas, porque fala com o inconsciente, essa parte enorme aqui que nós temos dentro de nós. E eu mesmo, olha só que interessante, quando eu te mostrei essa garrafinha, é uma metáfora. Essa metáfora da mente, a mente consciente, esse 10%, ficou visivelmente fácil de você ver a mente inconsciente e através dessa metáfora que eu estou te mostrando aqui, aqui está a nossa mente inconsciente com nossas belezas, nossa luz dentro de nós, na mente inconsciente, e a nossa sombra também dentro de nós, na nossa mente inconsciente. Quando Jesus falava em metáforas, ele falava com a mente inconsciente para estimular isso nas pessoas, a aprendizagem profunda. Na constelação, a ressignificação a gente faz usando a mente inconsciente, metáforas, bonecos, cartas, objetos e âncoras no chão. E por fim, mais ou menos importante, a mente imaginativa se desenvolve através do entendimento e da integralização dos paradoxos. O que é a integralização dos paradoxos? É aceitar que nós somos luz e nós somos sombras. Entender que eu tenho luz dentro de mim, que você tem luz dentro de você, mas você também tem sombras dentro de você. Quando você entende, você integraliza isso, você desenvolve a tua mente inconsciente. Você cura as tuas sombras. Você desenvolve a tua luz. Entender isso é fundamental. Então, a mente imaginativa do Bob Doig, nessa teoria, ele sugere que existem 5 capacidades da mente humana que irão, de fato, verdadeiramente nos ajudar a lidar com esta complexidade da competência imaginativa e da fluidez na forma de aprendizado, na forma como nós nos manifestamos no mundo. Ele fala, viver em sentimento, sentir as pessoas, as coisas, os movimentos, a vida. Ser curioso, ter interesse por conhecer a pessoa. Estar aberto aos novos conhecimentos, ao estado de receptividade. 4, permitir que sua mente
Viva em metáforas, fazer metáforas, conversar em metáforas, aceitar as metáforas. E por quinto, entender o paradoxo da vida, luz e sombra. Compreendendo isso, você supera as tuas sombras e desenvolve cada vez mais a tua luz interior. Aproveita para deixar aqui debaixo da aula um comentário sobre qual parte mais te marcou, qual parte fez sentido para você. E se não fez sentido, está tudo bem. Você pega esse pedacinho que não fez sentido e armazena aqui, ó, teu hemisfério direito. Deixa lá guardadinho que uma hora vai fazer sentido, tenho certeza absoluta. Um abraço e até a próxima aula.